No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. Tudo bem com você? Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir, por favor, caso você ainda não seja inscrito, que se inscreva no canal, dá uma chance para mim, deixa seu like ou seu dislike e também comente, para que a gente depois possa debater sobre o assunto. Eu gostaria de lembrar a você que no Radar Vascaíno também está no Twitter, @radar_vascaíno, no Instagram, @no Radar Vascaíno. Também quero te lembrar que na aba Comunidade tem duas enquetes lá para você participar. É só entrar na aba Comunidade aqui do canal e responder as duas perguntas que estão lá. Uma é: caso Jorge Salgado seja presidente do Vasco, assuma, você como torcedor iria apoiar a parte financeira como sócio torcedor e também na ampliação do CT? Você iria colaborar com isso? E a outra é: qual a eleição que a justiça, na sua opinião, deveria validar? A do dia 7, que deu Levin, a do dia 14, que deu Jorge Salgado, ou nenhuma das duas, a justiça deveria marcar uma terceira eleição? Vá lá e vote. Também pode deixar seu like e até mesmo comentar, que depois a gente conversa. Bom, vamos aqui, deixa eu pegar minha luneta para poder enxergar direito. Vamos falar aqui sobre esse pré-jogo Vasco e Bragantino. Daqui a pouco, às 21h30, o Vasco joga lá no estádio Nabia Bichedi contra o Bragantino, jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco está com 32 pontos, a 3 pontos da zona de rebaixamento, mesmo com um jogo a menos. E é bom a gente abrir o olho, né? O Vasco perdeu uma partida que não poderia ter perdido contra o Coritiba, e a situação agora fica muito preocupante. Acho bom o Vasco somar ponto, porque vai precisar lá para o final do campeonato. Cada vez mais que o campeonato vai se aproximando para o final, os jogos ficam mais difíceis e é bom se precaver. Pontuar, pontuar, pontuar sempre. Às vezes, você vencer uma partida é melhor do que você ficar com 3 empates. Eu vou explicar por quê. O primeiro critério, quando você empata em pontos, é vitória. Então, o Vasco só tem mais vitórias no momento, se eu não me engano, que o Fortaleza. Então, o Vasco precisa vencer. Até porque, se o Vasco quiser chegar na zona da Sul-Americana, ele precisa vencer o jogo, até para chegar mais perto. O Bragantino, se eu não me engano, está com 36 pontos. Se o Bragantino ganhar esse jogo hoje, ele vai a 39 e tá tchau para a zona de rebaixamento praticamente. Então é um jogo de 6 pontos. Como eu falei, o Vasco não poderia nunca ter perdido aquele jogo com Coritiba dentro de São Januário. Fora outros jogos, mas agora não importa, já foi. Então o time tem que recuperar esses 3 pontos de qualquer forma, e mesmo assim são 3 pontos que vão fazer uma falta danada. Para isso, o time aposta na regularidade do Léo Gil para tentar desbancar o Bragantino. Leonardo Colo Gil não é goleador como o Germancano e nem criativo no meio, igual a Benítez. Argentino, assim como os dois principais xodós da torcida do Vasco, o volante se faz relevante pela constância. Em forma, sem lesões, já com anticorpos para a Covid-19 quando foi contratado, jogou 17 das 18 partidas possíveis. Nesta quarta-feira vai para a 18ª contra o Bragantino, fora de casa, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. A partida que perdeu foi para cumprir suspensão após levar 3 cartões amarelos. Desde sua estreia contra o Corinthians no dia 21 de outubro, ninguém atuou mais do que ele no Vasco. Léo Gil rapidamente ganhou a concorrência interna pela posição de segundo volante,
Marcos Júnior e Felipe Bastos eram outras opções para o setor. Virou peça importante no time e se tornou o principal cobrador de escanteios e faltas na direção da área. E, inclusive, foi contratado com fama de ter qualidade no quesito. Entretanto, o desempenho nas batidas não tem sido dos melhores até agora. O argentino admite que precisa melhorar. Aí você abre aqui para fala dele. Creio que os vídeos que viram sobre mim foram do meu trabalho. Acredito que a qualidade da bola parada eu sempre tive. Já me saí bem, outras vezes não tanto. Tenho de treinar mais. Palavras de Colo Gil. O jogador de 29 anos e contratado até junho compensa a má fase nas faltas com virtudes no passe e na recomposição defensiva. Isso somado ao fato de praticamente não perder jogos. Explica porque se firmou como parte da espinha dorsal do Cruz Maltino. Foi assim com Ricardo Sapinto, ambos estrearam na mesma partida. E tem sido o mesmo sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Falta cumprir com o objetivo traçado desde que foi contratado, levar o Vasco para longe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A diferença atual é de apenas 3 pontos, muito pouco a 9 partidas do fim da competição. Para o jogo em Bragança Paulista, Luxemburgo deve escalar Martim Benítez como titular. Mentira, porque ele já não vai jogar mais. O argentino reemprestado pelo Independiente saiu do banco de reservas contra o Coritiba, jogo em que o Vasco perdeu de 1-0. Isso foi fonte do Jornal Extra, com a matéria que saiu às 8h27 da manhã. Perdão. Por isso que o Martim Benítez ainda estava escalado. Ai, minha garganta tá que tá. Uma outra informação é com relação ao Bragantino, que dos 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco, o Bragantino só venceu 1. O Vasco venceu 4 e empatou 3 vezes. O Vasco venceu 3 e empatou 4. É uma coisa dessa. O grande detalhe nessa história toda é que a única vitória do Bragantino foi no dia 14 de novembro de 1990, na primeira partida entre eles. O jogo foi no Marcelo Stefani, que hoje é denominado Nabia Bichedi, lá em Bragança Paulista. E o jogo foi 1-0 Bragantino, gol do Gil Baiano. E o técnico do Bragantino era exatamente Vanderlei Luxemburgo. Vamos relembrar o time do Vasco naquela partida dos anos 90. Acácio, Dedé, que não é o Dedé que a maioria da torcida conhece, que jogou no Vasco e está no Cruzeiro. Acácio, Dedé, Célio, Jorge Luiz e Cássio. Depois entrou o Tato, que era um ponto esquerda. Zé do Carmo, Luciano. Depois entrou o Sorato e Bismarck. Sérgio Araújo, Bebeto e William. O técnico era simplesmente o Zagallo. Tá? Agora sim, vamos entrar na matéria do Martim Benítez. Que na verdade, pessoal, Martim Benítez não foi escalado hoje para o jogo, porque ele nem viajou. O Vanderlei Luxemburgo achou por melhor deixá-lo aqui no Rio para fazer aprimoramento físico, já que deu para a gente perceber que no jogo contra o Coritiba ele estava totalmente fora de forma, né? Então o Martim Benítez ficou aqui no Rio de Janeiro para que pudesse treinar e se aprimorar na parte física. Martim Benítez não enfrenta o Bragantino nesta quarta-feira. Ele ficou fora da delegação do Vasco, que viajou para a partida e permaneceu no Rio de Janeiro para aprimorar a forma física, por opção da comissão técnica. Ele será preparado para voltar ao gramado na partida contra o Atlético Mineiro sábado em São Januário. O meia, depois de ter o contrato encerrado no fim de 2020 e renovado recentemente, voltou à equipe do Vasco no último sábado, no segundo tempo da derrota por 1-0 para o Curitiba e, a princípio,
ficaria no banco de reservas nesta quarta. Além dele, estão fora da partida também Bruno Gomes e Henrique, suspensos, e um suspenso por terceiro cartão amarelo e o outro expulso, e o Ricardo Graça, que está se recuperando da cirurgia de apendicite. A provável escalação do Vasco para o jogo contra o Bragantino é Fernando Miguel, Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Neto Borges, Andrei, Léo Gil e Juninho, Pikachu ou Caio Lopes, Thales e Cano. Há quem diga que o Caio Lopes deverá jogar como volante e talvez o Juninho seja sacado para deixar o Pikachu em campo, ou então o Pikachu sai e ele vai jogar como se fosse 4 cabeças de área. E para você, tá certo? Você colocaria outro jogador? Tiraria alguém? Fala aí para mim, para a gente poder depois conversar. Em 15º lugar, o Vasco soma 32 pontos no campeonato. A luta ainda é contra o rebaixamento, inclusive após a derrota para o Curitiba em São Januário, como eu falei. São 3 pontos de vantagem em relação ao Bahia, o primeiro integrante do Z4. Isso veio da fonte lá do GE. Ai, minha garganta tá que tá. Bom, essas foram informações do jogo para logo mais, 9h30 da noite, né? E só para completar o vídeo, foi dada entrada agora, na parte da manhã, a Justiça do Rio foi acionada novamente para que a vitória de Jorge Salgado seja anulada e que a votação do dia 7 ela volte a prevalecer, ou seja, Levenciano seria o presidente do Vasco. Nesta quarta-feira, um novo processo relacionado à eleição de 2020 para presidente do Vasco entrou na Justiça. Neste, há a busca de liminar para que seja anulada a vitória de Jorge Salgado e, consequentemente, validado Levenciano como novo mandatário do Cruz Maltina. Essa é uma informação lá do Sport News Mundo, tá? O pedido neste novo processo é a concessão inaudita alterada parte. Como é que é? Inaudita altera parte. De tutela provisória de evidência e urgência no sentido de declarar nula ou suspender os efeitos e a eficácia da ilícita AGO do dia 14 do 11, sobretando-se por consequente a posse, cadê, meu Deus do céu, tô cego, a posse e todos os atos convocados ou não, atinentes a empossar os salfragados da votação virtual. Eita, essa parte jurídica aqui, até peço desculpa, porque eu devo ter lido um monte de besteira aqui, que para falar isso tudo aqui, meu amigo, é difícil. Ou seja, para traduzir isso tudo termina lá com a DPF 780 no STF, né? Que tá, deixa eu tentar entender aqui o final. Atinentes a empossar os sufragados na votação virtual da lei do dia 14 do 11 até ulterior decisão a ser proferida pelo STF na DPF 780. Outros pedidos neste processo vão na linha de determinar via liminar que a empresa Eleja Online responsável por fazer a votação do dia 14 de novembro de 2020 exiba e junte no prazo de 5 dias as listas físicas e arquivos digitais dos sócios cadastrados, nos que votaram e dos que não votaram, bem como para que disponibilize e acautele em juízo, para imediato acesso dos autores da ação, o banco de dados e arquivos digitais do sistema ambiente em que realizado a referida votação, sob pena de multa e busca e apreensão. No mérito,
a solicitação da confirmação de tudo que seja pleiteado de maneira liminar. Enfim, essa confusão ainda está por vir, né? E para resumir, os sócios pediram o seguinte na justiça: impedir a posse de Jorge Salgado, reconhecer a vitória de Levenciano e que a Eleja apresente documentos referentes à eleição. Aí eu pergunto para você, meu amigo, o que você acha disso tudo? Dessa situação da política do Vasco, dessa nova entrada no TJ, você acha que dessa vez vai ter vitória? Eu acho meio difícil vindo do TJ, mas a gente não pode perder a esperança na justiça, né? A gente só espera que iluminem a cabeça deles para que eles possam fazer uma votação perfeita. É isso. Deixa seu recado aí, curta o vídeo, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram e no Twitter, e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Até já!